Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 916 blogs diários e minguando até 374 dias, 18 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isto só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 916 blogs diários já produzidos. Título: Amagedon Batalha Final, parte 2. Vou produzir 7 partições deste título em específico, com 70 blogs diários. Eu estou na parte 2 desse título. Subtítulo: Amagedon Batalha Final, parte 18. Eu sempre evoluo o subtítulo, eu não evolui mais o título, porque o título eu deixei ele parado para que a gente trabalhe sobre ele, certo? E o nome é esse mesmo, Amagedon, Amagedon, certo? Eu criei essa expressão, geralmente as pessoas não escrevem Amagedon com essa expressão, certo? Entenda isso. Eu escrevo com essa expressão e tem uma complexidade. Quando eu for fazer o trabalho do blog diários, no próximo subtítulo que eu vou produzir sobre todo esse cenário que eu produzir aqui, para que a gente possa compreender dele, aí eu vou estar especificando sobre esse título, fazendo uma ideologia sobre esse subtítulo, para que vocês possam compreender isso, certo? Construindo um cenário, eu vou produzir, depois, na hora que eu terminar esse subtítulo, o valor absoluto, eu vou estar produzindo, evoluindo o subtítulo desse título, evoluindo, construindo o cenário, o próximo subtítulo. Eu vou dar essa explicação, fazendo uma ideologia sobre o título igualmente, ok? Faça essa percepção, faça esse trabalho de conscientização, faça a leitura se esse cenário é matéria ou se é digital, e relacione isso na sua consciência, faça essa percepção, certo? E entenda isso, certo? Muitas coisas evidentes, né, quem tem um pouco de conhecimento, né, vai entender que existe uma delicadeza, né, numa coisa e outra, e na imagem daquilo que você possa ver, você vai conseguir fazer a percepção, né? Muitas coisas, para que se entender, fazendo a percepção com seus olhos, você vai conseguir ver alguma coisa, ok? Entenda isso, tudo bem claro, só vocês mesmos, tá fácil para fazer a percepção. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos a leitura que fora dito nos 4 a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4. E também deixo a playlist do YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores. A playlist da YouTube Music é muito interessante, às vezes você queira, né, fazer o trabalho de conscientização, às vezes você está deslocando do seu trabalho para a sua casa, da sua casa para o seu trabalho. Você pode desligar a tela do seu celular e trabalhar o áudio. Como eu tenho dito, o áudio ele é muito profissional. Se você tem clareza de conhecer isso pelo áudio, muito bem explicativo, muitas das vezes você não depende dessa imagem, você só depende de ouvir, porque se você estiver acompanhando o blog diário, você vai entender que o blog diário próprio ele explica ele mesmo, certo? Ele tem as suas expressões evoluídas dentro deste blog diário. Se você estiver fazendo um trabalho de conscientização, você não vai ter dúvida, só em ouvir a minha voz, você também vai ouvir a voz de Deus. Faça essa percepção.
Com certeza é dessa forma. É só você dedicar o seu tempo, sabe? Nada é tão assim fácil. Você precisa dedicar o seu tempo, fazer o processo de conscientização, mesmo que você estiver impaciente. Veja, Deus do primeiro blog diário. Eu estou aqui neste blog diário já produzindo 900 916 blogs diários. Significa que eu já tenho produzido 916 blogs diários dentro dessa mídia social. Faça essa percepção, trabalhe isso na sua consciência, com respeito, com carinho e com dedicação, e tudo vai dar certo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, né? O Diabo Assediou em Mim e também a playlist Melhor das Melhores. Os dois vai estar no card do vídeo. O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários. Essa é a playlist Melhor das Melhores, representando o estágio evolutivo do blog diário, né? Evoluindo as suas expressão, evoluindo o blog diário, evoluindo o audiovisual, tudo isso, tecnologia, tudo isso está dentro do blog diário, explicando tudo com perfeição, certo? Muito tranquilo, muito claro, prático para vocês entender tudo bem claro para você. É só vocês fazer o trabalho de conscientização. Então relaciona essas duas playlists, o Diabo Assediou em Mim com 40 blog diário, essa playlist Melhor das Melhores representando a evolução do blog diário. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jogo é a medida que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. E quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Amo muito essas aberturas, acredite nisso. Muito conclusiva, muito claro para a gente trabalhar as nossas consciências, muito bom, sabe? Dedique a abertura, todas as aberturas. Quando vou entrar no contexto, na expressão livre, tudo isso vai ficar bem claro. Só vocês fazer. E não importa que se repita, faça a abertura junto comigo. É muito interessante, sabe? Porque na hora que a gente estiver na expressão livre, tudo isso vai ficar bem esclarecido. Você vai compreender várias coisas que já está esclarecendo na sua mente. Isso muito produtivo. Vamos lá então fazer a expressão livre. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenho dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos fazer essa expressão livre. Vamos lá. A formação pode ser a própria glória de Deus e também pode ser a própria formação de Deus. E tudo está no poder público, né? E não necessariamente no poder público.
pois muitos corpos material vão vir na calada da noite, confundindo um corpo e outro, e contradizendo o que for fonte e o que for material, e o que for matéria. Isto explica que a formação, e quando explicando o corpo simples, vai explicar o fruto independente desta formação. E quando explicando a formação diretamente, pode explicar o reino de Deus diretamente, e dependendo da capacidade cognitiva de cada corpo em específico. Isto explica que tudo passa a ser possibilidade, sem exceção de coisa. Quando o fruto da formação for independente, vai representar a criação do corpo. Esta criação é uma crise do ato emocional do corpo. E quando esta crise tocar em outro corpo, o corpo para de mover. E quando tocar em outra vida, a fonte para de mover, pois vai representar a morte de um corpo simples, de entendimento simples. E esta morte vai limitar tanto a criação e a formação de Deus na humilhação do corpo para acessar as trevas dos corpos, para unificação de todos os corpos de Deus, o Pai de toda eternidade. Isto explica que nem sempre a vida vai ser vida, e nem sempre a morte vai ser morte. Nem sempre o bem vai ser bem, e nem sempre o mal vai ser mal. E sendo isto que atribui a evolução do corpo expressivo e material da relação. Perfeito. Amo muito esses contextos, sabe? Muito grandiosíssimo, muito bom. Vamos lá para a expressão livre para a gente compreender as particularidades, né? Você vê que tudo é uma evolução, é uma evolução do blog diário. Faça essa percepção, trabalhe isso na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação, para que isso seja acrescentado para você, certo? Entenda isso. A formação pode ser a própria glória de Deus. Quando eu falo que a formação pode ser a própria glória de Deus, eu estou entendendo que todas as pessoas estão acrescentando no seu fruto. Eles estão trazendo da sua fonte para o fruto. A intenção interna é também a intenção externa. Eu estou sendo honesto. O meu fruto está brilhando em meia-noite escura. E se o meu fruto está brilhando em meia-noite escura, eu sou o que eu tenho de intenção interna, eu estou esclarecendo isso ao meu fruto. Eu estou sendo honesto com outras pessoas, eu estou sendo gloriado com Deus, porque eu estou permitindo que a minha conexão interna, da minha paternidade interior, se manifeste externamente, sendo uma só. Aquilo que eu sou dentro, também eu sou fora. Veja que eu passei pelo corpo material, sem afetar o corpo material, sem relacionar ele. Quando eu faço isso, eu faço do fruto da paternidade interna para externa, para o fruto externo, frutificando da fonte para trazendo do corpo, da intenção interior para frutificação diretamente. E ignorando muitas das vezes esse corpo material, entendendo que tudo é uma espiritualidade, flexibilidade, corpo expressivo, as mesmas intenções que eu estou dando com o meu corpo expressivo é a mesma interna. Então, eu estou no reino de Deus. Eu falei, uma hora você viu eu falando que essa formação é Cristo? Não. Eu falei, ela é de Deus. Se é formação de Deus, eu estou manifestando isso no fruto, eu estou falando da formação do reino de Deus já. Eu já estou deixando o Cristo parado, deixando e parando ele mover ele para começar a revelar o reino de Deus. Faça essa percepção. Aí, faça essa percepção, trabalhe, certo? Entenda isso. O Cristo, ele representa o espírito do anticristo em determinada situação, ele vem para flexionar os corpos e para representar o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é a criação do corpo, é aquilo que eu dou de equívoco no meu fruto, é aquilo que eu modifico o meu fruto
para uma unificação ou para a realização própria, o blog diário. Os 3 últimos blogs diários tá deixando isso bem claro. Se vocês não viu os blogs anteriores, vejam, certo? O primeiro link da chavinha, você acessa o blog anterior, aí você está no blog anterior, vai no primeiro link da chavinha, você acessa mais o anterior, aí você viu o anterior, você quer adiantar, você clica no segundo link da chavinha, você vai adiantar o vídeo, vai adiantar o blog anterior. Muito interessante vocês fazerem esse processo de conscientização pela descrição do vídeo. Então vamos lá, ó. A formação pode ser a própria glória de Deus e também pode ser a própria formação de Deus. E tudo está no poder público, certo? Né? Tudo está no poder público, né? Quando eu falo da formação, quando eu falo que ó, também pode ser a própria formação de Deus, quando eu falo a formação de Deus, eu já estou conectando ali o Cristo diretamente. Hoje, a formação a unificação, ela vem pelo Cristo, vem pelo Cristo. A unificação vem pelo Cristo. E do Cristo, da unificação, vem o espírito de profecia. O espírito de profecia é a criação do corpo. A criação do corpo é o anticristo. A criação do corpo é o anticristo. É aquilo que está na minha expressão, aquilo que eu vivo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu determino, aquilo que eu julgue, aquilo que eu provoque uma desigualdade no corpo de outra pessoa, aquilo que eu acho que eu estou certo, mas eu estou equívoco, e tudo isso provoca uma desigualdade no corpo diretamente. Sempre lembrando, eu posso provocar uma desigualdade no fruto, eu posso melhorar o meu fruto, mas eu não posso provocar uma desigualdade no corpo, porque esse corpo é o reino de Deus, ele não pode ser tocado hora nenhuma, certo? Nem com ofensa, nem achar que você vai evoluir com as pessoas, ofendendo outras pessoas, não ache que isso é uma evolução. Quando eu quero dar alguma coisa à pessoa, eu quero acrescentar, eu dou direto no fruto dela, ela acrescenta. Aí ela diz para mim, seu português, eu posso dizer para a pessoa, olha, seu português está fraco. Se eu falo que o português dela está fraco, é porque eu tenho muito conhecimento. E por que não eu acrescentar, em vez de eu atacar o corpo dela diretamente, o estado emocional dela? Por que eu não acrescento nela? Eu falo assim, não, olha, isso aqui é assim, assim, coloca vírgula aqui e vai dar certo. Ela olha, nossa, que legal, você está ensinando bem, nossa, eu nunca soube disso. Hoje eu estava, né, procurando alguma coisa dentro da internet, para mim resolver a edição do meu vídeo. Aí eu vi uma pessoa na simplicidade com ele não tomou muito eu não tenho paciência de ficar vendo muito vídeo, começo a ver o vídeo de uma coisa ou outra, começou a falar muito, eu desligo o vídeo, porque eu não tenho tempo para mim ficar analisando todas as coisas que tem dentro da internet. Se for bem objetivo, eu estou ali com ele, junto com ele, certo? Mas se não for, se eu vejo que a pessoa hoje o dia hoje os conteúdos estão evoluindo muito, mas antes era manipulação muito, muito mais intensa que hoje. Hoje não tem não, as pessoas estão sendo mais claras, mais objetiva, está ajudando as pessoas realmente, sabe, com boa intenção. E isso é bom, sabe? Mas antigamente era uma crise você ver vídeo, não tinha paciência, era uma perca de tempo danada. Você está ali, te prende a coisa, você fica procurando uma hora procurando uma coisa resolutiva. Mas conclusão, aí eu vi uma pessoa dando uma palestra, né, eu procurei, digitei ali, falei assim: "Não, eu quero isso, isso". Aí eu vi a pessoa foi bem naquilo, sabe, acrescentou em mim, eu falei: "Nossa, que legal", eu já tinha um pouco de conhecimento, com um pouco que ele me deu, ele acrescentou em mim, falei: "Obrigado, tranquilo, que ó, muitas coisas que eu estou indo na internet, a pessoa realmente está acrescentando, não está sendo desonesta". Antigamente as pessoas publicavam coisas só para encher o tempo dos outros, sabe, enganando as pessoas, acha que vai dar, você fica uma hora achando que a pessoa vai te dar um um resultado, ele fica te enrolando no final, nem ele sabe. Muito ruim, sabe. Mas aí quando você sabe de alguma coisa, você acrescenta para a pessoa, você dá direto no fruto da pessoa, tudo fica claro, bem, a pessoa vai ficar grata, ela vai sentir graciado, ela vai se sentir bem, porque você não está criticando, você não está atacando o corpo, você está acrescentando. "Olha, você não sabe esse português está muito ruim, nossa, que você tá", se está ruim, por que que você não acrescenta então? Você não sabe tanto? Acrescenta, certo? Acrescenta, só isso. Né? Então, vê que tudo está indo diretamente no fruto, faça essa percepção.
A formação pode ser a própria glória de Deus e também pode ser a própria formação de Deus, né? A própria formação de Deus vai representar a unificação. Quando representando a unificação, aí vem o Cristo. O Cristo representa um processo de unificação. Aí depois vem o Cristo, vem também o espírito do anticristo. O espírito de anticristo é a criação do corpo. Criação do corpo, que se a pessoa tiver um ato consciente, ela vai frutificar de uma forma, se for um ato consciente, vai frutificar de uma forma, se for um ato inconsciente, ela vai muito trevosa, provocando desigualdade, diminuindo os outros, não acrescentando para as pessoas, né, e diretamente no corpo das pessoas, fazendo crise, 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 muita coisa, certo? Os atos conscientes, mesmo que ele for ideológico, eles fazem uma comparação da natureza, eles pegam aí, ó, pode ver aí, ó, a Bíblia é significativa mesmo, vê como é que ela é linda, mesmo ela sendo significativa, ela é incrivelmente, só você ouvir esse blog diário, você vai ver que ela está bem conectada com esse tempo nosso. Aí você vai olhar para a Bíblia significativa, Deus falou de alguma coisa sobre homem? Não. Ele falou sobre astronomia, né? A lua, o sol, a terra, o mar, tudo isso, tudo envolvendo aí. Depois, a astronomia. A astronomia são os movimentos astros, são toda aquela pessoa que tem consciência na fonte, que tem consciência na vida. Veja como é que é, toda consciência na vida. Eles dão isso no fruto, fazendo uma comparação, fazendo uma mediação sobre uma coisa e outra. Igual você está vendo aí, muita música, muitos artistas que veem dentro da sociedade, tudo flexionado aí, fazendo comparação, né, orientando as pessoas, entretendo as pessoas, né, não provocando a desigualdade, entretendo as pessoas, ajudando-as a superar os seus medos, tudo aí dentro da sociedade. Então, a astronomia, explicando os astros, né, aquelas pessoas que têm consciência na vida, né, flora, são tudo aquilo que nós estamos aí dando, né, floresta Amazonas, né, árvore daqui, você vai ver tudo isso na Bíblia significativa, só para vocês entenderem de coisas. Fauna, falando aí dos animais, vai para a Bíblia significativa, tem todos os tipos de animais ali, relacionando ali, né, leão, cachorro, tem aí, né, todas aí, muitos aí dentro da Bíblia significativa, né, eu lembro de alguns principais aí, é muito bom, né, a águia, tem bezerro, boi, né, cavalo, tem tudo isso aí tem na Bíblia significativa, fauna. Então aí depois nós entramos numerologia, você vai ver que a Bíblia também é um calendário, né, então tem essas numerologia, né, que diz ali o homem gerou tantas e tantos anos tal e morreu e gerou filhos e filhos, isso explica o calendário da Bíblia significativa. Aí depois vem aí anatomia, né, aí o coração, né, sei lá, qual mais que eu tenho lembrado? Corpo, corpo, mão, eh, são muitos, né, anatomia, depois vem a anatomia, depois vem geografia, são espaços daquilo que foi relacionado às fontes, os astros, onde os astros habitaram, né, onde passou aquelas ideias, foi criando coisas sobre coisas, hoje estão representando o país, uma coisa e outra, muitas outras coisas, então tem a geografia e tem e por fim, gastronomia. Gastronomia são tudo aquilo que é alimentação, certo? Às vezes você não sabe o que significa esses 8 elementos da espiritualidade, então é dessa forma. Existem muitas pessoas, que não têm acesso ao conhecimento, né, não vou falar humilde, porque humilde hoje, a palavra humilde ganha grande complexidade porque nós não sabemos da intenção dela. As pessoas, às vezes, não têm acesso ao conhecimento, muitas pessoas que não acessaram o conhecimento. Você, então, sabe que essa Bíblia significativa é formada com esses 8 elementos da espiritualidade de Deus. Entenda isso. Então, a formação pode ser a própria glória de Deus e também pode ser a própria formação de Deus, e tudo está no poder público. A formação de Deus explicando o processo da unificação. Eu dei grandes explicações como é que funciona a unificação. Muito interessante. E não necessariamente o poder público. Por que não necessariamente o poder público? Porque eu posso olhar para uma pessoa, se eu sou consciente, eu olho para o corpo da pessoa. Eu entendo que ela não é um poder público, não é. O que é poder público? A partir dos nossos corpos espirituais, as nossas formas de frutificar. Tudo isso é poder público, né? Hoje o Cristo está vindo,
juntamente com essa glória de Deus, o Cristo e a glória está vindo no poder público. Os dois estão vindo, porque está tudo fora. A glória está fora, representando a nossa forma correta de glorificação com Deus. E o Cristo também está fora, representando o espírito de criação, o espírito de criação do corpo, o espírito do anticristo, criação do corpo, né? Aquilo que você dá de ideologia, aquilo que você dá de equívoco, aquilo que você dá de relacionamento equívoco para outras pessoas, provocando a desigualdade no seu relacionamento. Tudo isso bem explicado no blog diário. Então, todos os dois estão fora. Tanto o poder de criar, tanto o poder de formar, certo? Está fora. Entenda, faz essa percepção. Então, eu olho para um corpo emocional e eu vejo que não é poder público. Ali não é poder público. Não é, não é. É um reino de Deus se movendo. Eu vejo dessa forma. Agora, outras pessoas podem olhar equivocadamente e dizer: você é o poder público, você é parte do sistema, você é aquilo, blá, 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 e provocando um monte de crise na pessoa e dizendo bande de besteira, atingindo o corpo dela diretamente, atingindo o reino de Deus diretamente, tocando no reino e permitindo travar aquela pessoa, permitindo parar aquela pessoa e deixando de ser flexível, deixando de ajudar outras pessoas, e tudo isso causa grande problema para esse mentor que está dando a coisa de uma forma equivocada. Pois muitos corpos material vão vir na calada da noite, confundindo um corpo e o outro, e contradizendo o que for fonte e o que for matéria. Isto explica que a formação, e quando explicando o corpo simples, vai explicar o fruto independente desta formação, né? Ou seja, muito interessante. Vamos lá, ó. Pois muitos corpos, eu tenho explicado que muitos corpos vêm na calada, né? Aquela explicação antes, fazendo ali aquele trabalho e processo de conscientização para Cristo, pelo espírito de anticristo, pelo ato consciente e o inconsciente, as duas formas. Pois muitos corpos material vão vir na calada da noite, confundindo um corpo e outro, né? Sendo ato consciente e inconsciente, contradizendo o que for fonte, né? E o que for matéria, né? Eles vão contradizer uma coisa e outra dentro da sociedade. Isto explica que a formação, e quando explicando o corpo simples, a formação, e quando explicando os corpos simples, vai explicar o fruto independente deste corpo. Eu coloquei formação, mas eu vou trocar por corpo, porque eu quero limitar esse corpo, correto? E vai ficar muito interessante se eu limitar esse corpo, porque se eu falar formação, vai para o fruto vai para o poder público, certo? Correto, muito perfeito. Então entenda, ó, isto explica que a formação, e quando explicando o corpo simples, vai explicar o fruto independente deste corpo. E quando explicando a formação diretamente, pode explicar o reino de Deus, né? Diretamente. Pode explicar o reino de Deus. Se não explicar o reino de Deus, vai explicar o quê? O processo da unificação. O processo da unificação vem por quê? Por ideologia. E a ideologia vem o quê? Manifestando o poder maior de Deus, a glória de Deus maior, um reflexo maior de Deus, vai representar o Cristo. Cristo é a morte, ele não é vida. Não acha que Cristo é vida, Cristo é a morte. Hoje ele está no poder público, representando grandes confusões dentro da sociedade, flexionando os corpos, tanto o ato consciente, o ato inconsciente, as suas formas de frutificação. Ele está fora de nós, nada de dentro de nós. Nós somos limpo, puro, nós somos purificados por Deus, nós somos santos, nós não somos morte. Faça essa percepção. Então, faça essa percepção. Então, enquanto explicando a formação diretamente, pode explicar o reino de Deus diretamente e dependendo da capacidade cognitiva de cada corpo específico, né? Eu expliquei que a capacidade vai você entender o poder de Deus, que diretamente, que o poder de Deus representa todo esse nosso espaço da atmosfera, tudo aquilo aqui. Isso aqui é o poder de Deus, não tem nada de morte nele, tem vida neles, tá? Entenda isso, tem vida. Aí o Cristo ele vai flexionar esse poder. Flexionando esse poder, aí vem também o espírito do anticristo. O espírito de anticristo, ele vai fazer ideologia. Se ele tiver consciência, ele vai usar a Bíblia significativa, ele vai usar os 8 elementos da espiritualidade de Deus e vai fazer uma mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Se ele tiver muita sabedoria, ele vai fazer dessa forma. Se ele não tiver sabedoria, e o que ele vai fazer? Ele vai colocar um contra o outro. Ele vai dizer, o seu português está errado, blá, 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 sem resolutividade nenhuma, sem clareza nenhuma. Ele vai sempre atacar os atos emocionais para se fazer melhor pelos corpos emocionais diretamente e provocando essa desigualdade, e tudo isso é espírito de criação, certo? Criação do corpo, e criação do corpo é o espírito do anticristo. Entenda isso?
Isso explica que tudo passa a ser possibilidade, sem exceção de coisas. Tudo, então, tudo passa a possibilidade. Eu compreendi. Hoje, o poder de Deus está no poder público, a formação de Deus está no poder público, a formação explicando o Cristo vai deixar essa flexibilidade do poder de Deus, simplesmente isso. Ele é apenas um sinal, certo? E tudo quem faz é Deus. E eu tenho explicando várias formas de mostrar que esse Cristo também ele é o poder de Deus, que quando Deus veio formando esse Cristo grandioso, né? Ele não apresentou crise no corpo, ele não apresentou um sacrifício forçado, ele não criou nada no corpo, Deus já veio formando ele na forma simples, natural, como fosse o poder dele. A partir do momento que ele manifeste a crise, ganha uma criação do corpo, ele manifesta o espírito do anticristo. E manifestando o espírito do anticristo, essa é a confusão das línguas. Ele veja que o Cristo ele ainda não é essa ideia de coisas equívocas. Ele é puro, ele é limpo, ele é igual ao poder de Deus. Em alguma determinada situação, com muita capacidade cognitiva, eu posso entender que ele é o próprio poder de Deus. Igual eu tenho dito, eu não acredito em trindade, eu só acredito em espírito, eu acredito em poder. Mas existe esse Cristo lindo que Deus formou, né, limpo, claro, sem forçar o corpo à morte, sem nada, eu acredito, eu vejo esse Cristo lindo que Deus formou, muito bonito, amo muito, sabe? Se não fosse por ele, né, nós ia ficar sendo vítima social desse poder de Deus para sempre, sabe? Vai só crise, do jeito que tá, nós ia ficar, é sangue sobre sangue, Davi sentou no reino de sangue, né, muitas coisas, não, muito ruim, mas eu amo muito, o Cristo limpo, eu amo o Cristo limpo, porque com o Cristo limpo ele pode nos acessar o trono de Deus, ele pode nos acessar o poder de Deus, ele pode voltar, então por isso que eu não acredito em trindade, para mim o Cristo ele é o próprio poder de Deus, mas ele ganha essa sinalização por causa da formação de Deus, que Deus formou, e depois que ele apresentou uma crise, agora ele está trabalhando, fazendo o processo da conscientização, fazendo conexão com o homem, demonstrando a fonte dele, fazendo esse trabalho de conscientização muito grande, muito bonito. Faça essa percepção. Quando o fruto da formação for independente, vai representar a criação do corpo, né? Quando o fruto da formação for independente, independente vai representar a criação do corpo. Veja que essa dependência, ele não está pedindo um fruto unificado. Quando eu estou de uma forma frutificando, com o espírito de criação, com o espírito do anticristo, criação do corpo, eu tenho que entender que sou um ato inconsciente, eu tenho que entender que eu tenho que ser independente para mim fazer um trabalho social bom. Eu tenho que ser independente, como se eu estivesse defendendo a minha fonte, fazendo a defesa da minha fonte e usando os 8 elementos da Bíblia significativa e fazendo uma mediação sobre uma coisa e outra. Então, isso representa o ato consciente, é uma forma dependente. Mas agora, quando ele não consegue proteger essa fonte, ele vai provocar uma crise no corpo de outra pessoa, fazendo crise, grande confusão, confundindo a língua de um e do outro. Existem essas duas complexidades. Mas ambos, eles vai frutificar dependente, ele vai dar isso no fruto, certo? Se for uma inconsciência, dar isso no corpo diretamente, ele vai trazer uma consequência daquilo que ele está dando no fruto dele. Eu falei dando no fruto de outra pessoa, não necessariamente no fruto de outra pessoa. Quando ele dá isso no seu fruto e ele atinge o corpo de outra pessoa, é como se ele tivesse, é, sei lá, dominando uma mulher, sei lá, um capitalista, ele está provocando, ele está invadindo a privacidade da outra pessoa, ele está determinando coisa por coisa, então fica complicado, sabe? Uma inconsciência com o espírito, com a criação do corpo, com o espírito do anticristo é muito trevoso, muito, mas muito trevoso, ok? Entenda isso. Quando o fruto da formação for independente, vai representar a criação do corpo. Esta criação é uma crise, perfeito, do ato emocional do corpo. E quando esta crise tocar em outro corpo, o corpo para de mover. Perfeito, perfeito. Não importa se você é ato consciente ou é ato inconsciente. Você tocou em outro corpo, você para de mover a fonte. Eu vejo isso no meu espírito de criação. Quando eu sou arrogante com as pessoas, quando eu sou estúpido, eu vejo, a pessoa para, trava tudo. Pode ser que ela entenda das minhas intimidades que eu tenho com Deus e continua. Mas se ela não tem, não vê a minha intimidade que eu tenho com Deus, ela vai travar toda, vai travar, ela vai, não, que pessoa arrogante. Esses dias mesmo entrou uma criança, uma senhora, uma pessoa, né, assim, uma mãe e uma criança do lado.
ela veio me dar uma nota de 50, né. Eu já travei tudo com ela, eu vi que ela travou também, mas ela continuou ali humilde, não sei o que se ela fez alguma percepção de alguma coisa ou outra, mas eu entendi que, esse espírito de criação me deixa muito, trevoso, então isso eu passo à pessoa, a pessoa se ela conectou com Deus, ela entendeu que ela tem capacidade de acrescentar alguma coisa em mim, ela ainda vai, né, sei lá, qualquer coisa. Mas se ela não tem possibilidade de acrescentar nada, ela vai ficar brigando. "Ah, mas que pessoa arrogante, que pessoa ignorante", as pessoas do lado também já vai tomar a dor dela, já vai querer: "Ah, se você fazer isso tal, blá 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 blá", começa a crise, então vamos bater um no outro, vamos resolver na porrada. Certo? Entenda isso. Então, isso é para você ver como é esse espírito do anticristo, a criação do corpo, aquilo que você cria na imagem do homem, certo? Por ato inconsciente ou inconsciente. Você tocou, parou, você trava a pessoa. Você tocou, parou. Porque o corpo humano, ele é sensível demais. Você não pode afetar ele com palavras e nem mesmo você agredir agressivamente o corpo físico da pessoa. Ambos são coisas agressivas. Agressão fisicamente, agressão expressiva, tudo são travas, tudo são formas de travar. Tem agressão expressiva que ela fica sendo pior do que você mate uma pessoa, muitas das vezes. Sei lá, faça essa percepção. Ou seja, são as mesmas intensidades, dependendo daquilo que você está relacionando, certo? Vai depender. Tem gente que, sei lá, que mata para se defender, sei lá, tem gente que vai com a maldade, intenção, vai no corpo direto da pessoa, provoca aquela criação, cria aquela coisa horrorosa de falar coisas absurdas a outras pessoas, certo? E ela está dando isso no fruto dela mesma, não está dando isso para a pessoa. A pessoa pode absorver isso? Pode, pode. "Ah, eu vou resolver isso com você agora, eu vou bater em você, até você aprender como se tratar uma pessoa". Ah, ela pode fazer isso, certo? Hoje tem muito na sociedade, tem muito isso. Tem gente batendo no outro aí para resolver os problemas de outro. Vai resolver? Não. Você só está absorvendo o problema social, certo? Entenda isso. E quando tocar em outra vida, a fonte para de mover. Quando eu falo tocar em outra vida, você mata diretamente, né? Entenda isso. Pois vai representar a morte de um corpo simples, de entendimento simples. Você tocou na vida, você toca no corpo, você para a fonte. Tocou no corpo, para a fonte, né? Você agrediu as pessoas com a palavra, agrediu a pessoa fisicamente, parou a fonte. Parou. Sensibilidade pura. Você tocou na vida, você para a fonte. Para a fonte. Por que é que você para a fonte? Eu tirei o corpo emocional daquela pessoa, eu sacrifiquei aquela pessoa, a fonte parou. Parou, agora ela se tornou uma semente, ela vai para outro marido, então aquela fonte parou. Parou porque ela se tornou uma espiritual, ela desmaterializou daquele corpo, você levou aquele corpo a óbito, então desmaterializou, ele vai procurar um outro marido para o marido possa guardar essa semente, para ele fertilizar essa esposa de novo, certo? Existem pessoas que atravessam o abismo com ato consequente, existe muito isso, às vezes você vê dentro da sociedade pessoas que nascem deficientes, pessoas que nascem gay, vou falar isso diretamente, pessoas que nascem gay com o seu sexo invertido, eles são, muitas das vezes são atos consequentes, eles têm consequência, é por isso que eles vêm, às vezes eles matou covardemente as suas esposas, ou matou covardemente o seu marido, qualquer coisa, isso gera a consequência, certo? Eles atravessam o abismo com consequência. Esta morte vai limitar tanto a criação e a formação de Deus, na humilhação do corpo para acessar as trevas dos corpos. Quando eu falo que aqui eu estou falando de um ato consciente. Olha, esta morte, depois que morra o corpo, depois daqueles nossos entendimentos simples, de entendimento simples, vamos falar de uma consciência maior, do Cristo, por exemplo. Ó, esta morte vai limitar tanto a criação e a formação de Deus, na humilhação do corpo. O corpo foi sacrificado, foi humilhado, né? Emanuel foi sacrificado, foi Emanuado, Emanuel foi sacrificado, foi humilhado, Emanuel foi sacrificado, foi humilhado, então veio o espírito do anticristo, a criação do corpo. Então veio o espírito do anticristo. O espírito do anticristo ele vai diretamente no fruto, ele vai diretamente no fruto, para formar uma forma independente de frutificação. Veja que o poder de Deus também está aqui, ó, fora, aqui na atmosfera, radiando aqui.
O Cristo também, o espírito de criação, o espírito de criação de um corpo comum, que é o anticristo, a criação do corpo, o anticristo de um corpo comum, é uma forma limitada deste poder, deste Cristo, é uma forma limitada. Ou seja, eu posso alcançar até mesmo até mesmo meu fruto, certo? O que passar disso é o poder de Deus que está aí, certo? Eu posso mudar eu posso ser gloriado com Deus a partir do momento que eu conecto à fonte. Então eu ganho uma estrela na treva, eu ganho uma estrela no Cristo, eu ganho uma estrela no Cristo. Então, quando eu ganho uma estrela no Cristo, ou ganho uma coroa, qualquer coisa, eu fico frutificando bem, mas para o reino de Deus, não mais para o Cristo. Eu fico frutificando para o reino de Deus diretamente. Você faça essa percepção, que incrível isso, não é? Perfeito. Ó, na humilhação do corpo, Emanuel foi sacrificado, então veio ali o espírito do anticristo, a criação do corpo, então vem o espírito do anticristo, certo? Veio o espírito do anticristo e ele vai representar o fruto de cada corpo em específico, em cada corpo em específico. Ele não vai mais representar todos os corpos, ele vai criar uma separação no fruto, dentro do poder de Deus, dentro do poder de Deus, ele vai separar. Aí você está vendo aí agora, o sol está nascendo no lugar da treva, sei lá, qualquer coisa, a glória representando o sol de Deus está nascendo, beleza, então você está ali se conectando, existem essas duas formas. Hoje, como é crise, nós colocamos o Cristo na treva e coloca o fruto, mostrando o fruto independente de cada corpo. Se for no reino de Deus, você pode colocar o sol representando todo o poder de Deus e você vai ascendendo, ascendendo, toda a sociedade se torna para Deus e todo mundo se torna bom. Então, quando estiver crise dentro da sociedade, aparece a treva. Quando estiver treva, então nós falamos de Cristo. Cristo é a forma que Deus unifica todos os corpos, entenda isso, e ganhando essa complexidade na frutificação, na forma de frutificar. O Cristo, ele limita a nossa forma de frutificar, representando o espírito do anticristo diretamente, a criação do corpo, ele representa diretamente isso. Se você estiver sendo gloriado com Deus, você vai ver que tudo isso é grande. Mas se você entende que esse Cristo, ele sempre representa, ele vem pela formação simples, certo? Nós temos essas duas possibilidades da ciência de Deus, o sol e a lua, né? O poder de criar de Deus e essa formação de Deus, ambos são grandiosos. Dependendo da capacidade cognitiva, você pode inverter uma coisa e outra, tudo no poder público, deixando tudo no poder público e fazer um trabalho de conscientização sobre a sua consciência, fazendo essas ideologias, essa comparação sobre esses dois astros grandiosos de Deus, o Sol e a Lua, o poder de criar, o poder de formar de Deus, né? A glória de Deus e o Cristo de Deus, a glória de Deus e a morte de Deus, qualquer coisa que você queira entender para simplificar essa compreensão, para que isso demonstre a nós nossas formas de frutificação, tudo isso bem no poder público, certo? Entenda isso. Para a unificação de todos os corpos de Deus, o Pai de toda a eternidade. Isto explica que nem sempre a vida vai ser vida e nem sempre a morte vai ser morte. Nem sempre o bem vai ser bem e nem sempre o mal vai ser mal. E sendo isto que atribui a evolução do corpo expressivo e material da relação. Perfeito. Você vê que quando eu falo do corpo expressivo, material, e você tem um corpo à vista, certo? Tudo isso que está na sua vista, você evolui seu corpo expressivo. Isso tanto pode ser o espírito do anticristo, a criação do corpo, e também pode ser que o seu fruto está sendo gloriado na presença do corpo, e quando ele estiver gloriado na presença do corpo, você está conectado à fonte, também está sendo gloriado diretamente com Deus, diretamente com esse poder, certo? Entenda essa ideia, né, certo? Se hoje nós estamos na formação de Deus, trabalhando na formação de Deus, e o Cristo, ele forma a treva para as formas de frutificação, certo? No reino de Deus, quando Deus criou o homem perfeito lá no paraíso, Deus criou o homem diretamente na glória, criou o homem diretamente na luz, criou o homem diretamente na matéria. Aqui nós temos essa ideia separada de frutificação, certo? Representando que o fruto está separado deste reino, certo? A forma de frutificação está separada do reino de Deus. A forma de frutificação. Então, quando você frutifique bem, fala a verdade na presença do corpo, você que se conecta ao seu interior e dá isso bem, entrega isso na honestidade a outras pessoas e perfeito, e você está sendo gloriado diretamente com Deus, certo?
Faça essa percepção, relacione isso na sua consciência com carinho, com dedicação. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Só faça isso realmente se estiver entendendo. Se não, desliga o vídeo e segue o seu caminho. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.